Tem uma pergunta recorrente sobre o visual merchandising para shoppings, estruturas fechadas, centros comerciais e para a rua. Se existe diferença, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Primeiro vamos deixar as coisas bem claras, né? Vamos esclarecer. São muitos fatores que nós temos que analisar. Não existe uma única resposta que sintetize tudo. Mas uma coisa é fato, até pela nova postura do consumidor. Quando eu falo nova postura do consumidor, é porque o consumidor ele está ditando todas as regras em todos os níveis, tá? E essa postura do consumidor, que é o quase consumo culpado por alguns grupos, está fazendo o quê? Pontos comerciais de rua e com essa apropriação do espaço rua volte com muita força. Nós temos centros hoje, ruas que se fecham para trânsito de carro e que viram verdadeiros boulevards. Existe diferença? Existe. Mas quando a gente fala em visual merchandising, é muita coisa. Visual merchandising não é um elemento. O visual merchandising ou store design ele é muita coisa. Como, por exemplo, a vitrina de rua é diferente da vitrina de shopping? Sim, é. Um dos aspectos que não tem que ser discutido, porque é fato, é a iluminação. Esse aspecto nós não discutimos, apenas executamos, porque a luz de um ambiente controlado é um, a luz do ambiente externo é outro. E não existe ainda tecnologia humana desenvolvida pelo homem capaz de ofuscar o brilho do sol. E aí nós temos efeito espelho em qualquer espaço externo que tenha muito vidro, tá? Efeito espelho é eu me vejo ao invés de ver o produto. O truquezinho é trabalhar com cores mais claras possíveis no fundo dessas vitrinas e trabalhar com muita iluminação correta. De preferência, luzes que se cruzam, né, para amenizar o impacto do efeito espelho. Sobre o ponto de vista da entrada, né, do adentrar na loja, é diferente. As lojas de rua, elas costumam ter portas menores, ou elas costumam ter portas fechadas, elas costumam ter um outro tipo de trânsito de entrada, diferente das lojas de shopping. Isso está tudo na esfera da questão estrutural que o shopping oferece, a rua não vai oferecer. Também está na esfera da segurança, está na esfera dos prédios, porque comumente são casas que vão se transformando em lojas. É lógico que tem estruturas que são feitas para serem lojas, isso não se questiona, mas shopping e rua cada vez mais vão coexistir. O que é esse coexistência, né? O que eu quero dizer com isso? O consumidor ele vai fazer as suas opções de compra, de lazer, de acordo com fatores que diz muito da sua vida, do seu estilo de vida. Então hoje nós temos um grupo de consumidor que literalmente repele shopping center, não gostam. Preferem rua. E voltam cada vez mais a ocupar a rua. E esse consumidor ele é muito jovem. Aí nós temos, é lógico, jovens que ocupam o espaço dos shopping centers até como ponto de encontro. Isso é muito para grandes cidades. Aí, falando em fatores, olha como a coisa é meio complexa. Você pega uma cidade como Teresina, por exemplo, que é muito quente, extremamente quente. E que, ironicamente, eu acho muito interessante que ela tem um comércio muito pungente na rua, né? Mas as pessoas acabam optando por ambientes com ar-condicionado. Então as lojas têm porta fechada, né? Quase que sempre. E o shopping é mais agradável. Mas isso é uma questão climática, não é uma questão de costume, não é uma questão de posicionamento, de comportamento, de idade, né?
o shopping e loja, eles vão coexistir cada vez mais. Para quem conhece a Oscar Freire, ela é conhecida como uma das ruas mais elegantes do Brasil, que tem lojas sofisticadas, ditadora de moda, de tendências, lojas internacionais. Mas muito mais do que isso, ela está criando um boulevard. Ela é um boulevard, tem espaço para sentar, para sentar sem ser exatamente no espaço comercial. Existem bancos, não existem fiações, existe um ambiente que convida a conviver na rua. É a única? Longe de ser a única. Existem projetos em várias cidades, Florianópolis, Porto Alegre, uma cidade que convida muito no centro, um centro comercial interessante, até porque ele mistura muito cultura, BH. Shopping e loja coexistem. Diferenças de visual merchandising? Existe? Existe. Mas elas existem por questões estruturais e por questões comportamentais. Nós temos muito que entender aonde eu estou. Aí eu pego aquela cidade que tem um shopping center e o resto tá na rua. É lógico que o comércio de rua, ele é muito mais tradicional. Tradicional no sentido da compra. As pessoas convivem muito mais, têm um costume de frequentar muito mais essas lojas. Isso é um fato. Mas não existe mais essa separação. Eu vou montar a minha loja aonde? Primeiro vamos entender para quem eu vendo. Aonde eu vendo? Como eu vendo? É diferente o visual merchandising? É. Mas hoje eles coexistem. Cada vez mais, por incrível que pareça, apesar da questão de segurança. Aí nós estamos falando de cidades como São Paulo, estamos falando de cidades como Rio de Janeiro. O ambiente shopping nos oferece uma suposta segurança para as compras e uma suposta não, né? Uma efetiva facilidade, que no mesmo ambiente eu encontro o banco, eu encontro a academia, eu encontro a loja, eu encontro o cinema, e cada vez mais, tá? Cada vez mais, isso é um fato. Os grandes centros comerciais, eles serão centros de convívio que eu não vou só comprar. Eu posso passar um dia inteiro ali e resolver várias questões da minha vida, como ir num médico. Tem vários shoppings que já tem consultórios, como ir numa escola. Eu achei muito interessante, há muitos anos atrás, fui para Porto Velho, o shopping center tem uma faculdade dentro dele. Então, cada vez mais, né, vai existir o espaço não como shopping center compras, mas como shopping center vivência, convivência, experiência. E a mesma coisa está acontecendo em muitas ruas. Os prefeitos, os diretores de associações de lojistas, associações comerciais já sabem disso. Em muitas cidades, inclusive teve uma que a gente deu consultoria, que é bem interessante, como fazer a rua ser um espaço não apenas de compra, mas um espaço de convívio, colocando loja, lazer, segurança, banco, tudo junto. A ocupação da rua não é um slogan, tá? Não é um slogan político utilizado no Brasil. A ocupação dos espaços públicos é um fato mundial. E cada vez mais. E no passado, o shopping era a grande novidade, né? Era a grande concorrência, né, de todo mundo. Essa realidade ela vem mudando. Ela vem mudando numa velocidade considerável. Tanto que a grande maioria hoje tem mall aberto, né? Para entrar luz, para ter natureza. O visual merchandising muda? Muda. Nós vamos fazer vários
vídeos no decorrer desse semestre falando sobre as mudanças, o que muda em cada situação. Mas eles coexistem, eles não são distantes, eles não são duas coisas totalmente diferentes, porque os dois passaram a ser um local de convivência, de apropriação. Só que a rua você não paga estacionamento. Para pensar, ela é pública.